Olá, tudo bem? Então, projeção. Você já ouviu falar nessa palavra projeção? Com certeza já. Que é aquele momento em que inconscientemente atribuímos aos outros características negativas, mas que são nossas. Mas você sabe como identificar em você? Provavelmente não, e será sobre isso que vai ser a nossa conversa hoje. Vale muito a pena a gente conseguir enxergar as nossas projeções, pois é uma enorme chave para o autoconhecimento em um nível bem mais profundo, conseguindo também um maior autocontrole, evoluindo muito mesmo no sentido existencial. Primeiramente, a projeção é um tipo de mecanismo de defesa psíquica em que todo mundo tem e que foi estudado pela primeira vez por Freud, em que, em resumo, os sentimentos, as emoções e as ações que não aceitamos na gente nós atribuímos e repudiamos nas outras pessoas. E o pior, ocorre de forma inconsciente, de uma forma que nós não somos capazes de ver e não queremos ver, caso contrário afetaria profundamente a nossa autoestima e a nossa autoimagem. Por exemplo, o cara ele tem pensamentos e sentimentos muito agressivos e ele não aceita isso de forma alguma nele, pois isso iria afetar a autoimagem dele, sendo que ele se vê como uma pessoa pacífica, ou seja, ele repudia esse sentimento, mas ele vive acusando os outros de serem agressivos, perigosos e intolerantes. Não é por acaso que Freud uma vez disse: "Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo". Por isso que recebe esse nome de projeção, em que a imagem é projetada do negativo para uma tela. E aí nisso a psicanálise pegou emprestado esse nome, por ser o mesmo fenômeno, só que psíquico. Mas eu, você, nós estamos o tempo todo projetando. E isso não é necessariamente algo ruim, pelo contrário, faz parte da nossa natureza humana. Projetamos também as nossas qualidades. Muitas vezes, por exemplo, a empatia, os sentimentos românticos e por aí vai. Inclusive, muitas vezes, essa projeção é que faz a gente se apaixonar por alguém. O problema ocorre quando projetamos características negativas que não aceitamos na gente em forma de um preconceito oculto, sendo que na verdade são características que negamos em nós mesmos. Como disse uma vez o grande velho sábio pensador contemporâneo, Homer Simpson: "Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser". Mas o engraçado de tudo é que vemos facilmente o outro projetando ele nos outros. Mas quando é a gente, nós nos projetamos nos outros, nós não vemos. Pois isso daí tudo é um fenômeno inconsciente. Como eu falei nos vídeos anteriores, todas as pessoas usam máscaras sociais, mas todas essas máscaras sociais possuem rachaduras, que hora ou outra dá para os outros enxergarem o que tem por detrás delas, que são os nossos lados ruins. Vou te dar 4 exemplos bem claros de projeção e você vai entender muito bem esse termo e depois vou explicar formas de começar a reconhecer em você mesmo e nos outros. Bora lá então! Um caso claro de projeção foi narrado por Freud. Tinha um homem que traía a esposa dele, mas ao mesmo tempo ele vivia com medo dela trair ele. Esse homem se achava uma pessoa moralmente elevada, se via como uma excelente pessoa e inclusive se via como um excelente marido, mas ele não aceitava de forma alguma o fato de que ele estava traindo a esposa dele. E ele fingia que não estava, tendo conflito interior, e nisso ele projetava esse conflito na esposa dele, com muita desconfiança e ciúmes, vendo a infidelidade dele, só que projetado nela. Vendo a infidelidade dele em muitas coisas que ela falava ou fazia, sendo que durante a terapia ele projetou ela como uma pessoa incoerente, uma pessoa ingrata, sendo que na mente dele ele não se via como um traidor. E essas eram características dele que ele não aceitava. Tanto é que você mesmo pode notar que se você já traiu ou já foi traído ou viu pessoas traindo, você notou que normalmente são pessoas que acabam ficando paranoicas com o parceiro oficial, ficam extremamente desconfiadas e ciumentas. Pois é, não é por acaso. Outro exemplo, dessa vez um exemplo que eu vi pessoalmente, foi um caso sério. Foi um homem que há algumas décadas ele sentia atração por crianças e era pedófilo. Ele ficava chamando as crianças para irem na casa dele, dava presentes, em seguida pedia para tirar a roupa. Coisa típica de pedófilo. Mas tempos depois ele teve uma filha. E como você acha que foi o tratamento dele com a filha dele?
Entre aspas, ele protegia a filha dele, como se em cada esquina tivesse um pedófilo. Para você ter noção, a menina, mesmo com 17 anos, ela não podia ir para a escola sozinha, ele tinha que ir buscar ela. Traduzindo a projeção dele, ele era pedófilo, não aceitava isso, escondia isso dele, mas projetava nos outros homens em relação à filha dele, como se ele dissesse: o mundo tá cheio de gente perigosa, eu como um pai amoroso e um cidadão de bem, eu vou proteger a minha filha desse mundo perigoso, cheio de pedófilo. O problema disso foi o estrago que ele fez na vida da filha dele, que praticamente vivia uma masmorra. Ela não viveu praticamente nada do que uma menina na idade dela normalmente vive. Não podia ter nenhum amigo homem, para você ter noção. Nem sair de casa sozinha ela não podia. Mas isso é assunto para outro dia. Outro exemplo, agora um exemplo clássico, a homofobia. O indivíduo que é homofóbico sente atração sexual por pessoas do mesmo sexo, não aceita e se vê como, entre aspas, uma pessoa de bem, mas que persegue homossexuais sobre o pretexto de, entre aspas, combater o que é antinatural. Um exemplo bem claro disso, e que eu vou falar em uns vídeos mais à frente, foi o deputado americano do estado de Ohio, Wesley Goodman, que defendia um discurso muito homofóbico em prol dos valores da família, mas foi flagrado no próprio gabinete fazendo sexo com outro homem e que logo depois da polêmica ele renunciou. E logo depois também vieram várias outras pessoas acusando ele de assédio, aliás, outros rapazes acusando ele de assédio. E até mesmo o famoso pastor Ted Haggard, sempre com um discurso inflado e moralista contra homossexuais, a favor da moral e dos bons costumes, até ele ser descoberto em um relacionamento gay que ele tinha e que, por sinal, era um relacionamento regado a drogas. Sendo que, no caso deles, se desde o começo eles pelo menos aceitassem isso, além deles não fazerem mal para os outros, eles também não sofreriam tanto com isso. E muitas vezes o cara nem é homossexual, mas sim bissexual, com uma preferência quase que total por mulheres. Como se em uma escala de 0 a 10, ele preferisse mulheres em escala 9 e pessoas do mesmo sexo em escala 1. Mas que pelo fato dele não aceitar isso, ele inverte tudo isso e age de forma destrutiva, tanto na vida dos outros quanto na vida dele próprio, agindo de forma extrema, às escondidas. Outro exemplo notável são os grupos que se dizem pacifistas, mas que amam perseguir os outros. Eu identifico muito isso em militantes da cultura do cancelamento, em que o cancelamento muitas vezes é uma forma de lavar a própria alma, projetando no outro aquilo que essas pessoas são. Usando a intimidação, a perseguição, a intolerância, a lacração, a exposição, fiscalizando a vida de todo mundo, apontando o dedo na cara dos outros, causando uma briga por uma mínima divergência de opinião, xingando todo mundo de nazista, de fascista, sendo que muitas vezes é notável que a postura ditatorial vem deles, seguindo assim uma política de ódio do bem. Então, para você ver como que é interessante a projeção. Mas agora então fica a pergunta: como saber que eu estou projetando algo nos outros? Eis a questão. Então, como a gente falou agora há pouco, a gente vê os outros projetando. Vemos as incoerências nos seus discursos e comparamos com suas ações e vemos uma baita de uma incoerência nisso. Vemos eles condenando aquilo que no fundo eles são. Mas e a gente? Como que é com a gente? Aí já com a gente é um processo bem diferente. Para você ter noção, nem o Freud conseguia ver direito as projeções dele. Ele, que é o pai da psicanálise, que foi o pioneiro nos estudos do mecanismo de defesa e inclusive da projeção, mas que ele próprio jogava muito sujo, ele fazia muita canalice. Se ele visse um aluno dele brilhando mais do que ele destruía tal aluno, que foi o que ele tentou fazer com Jung, perseguindo ele de várias formas monstruosas. Aliás, na cabeça do Freud, ele não tinha alunos, na cabeça dele ele tinha discípulos. Depois você dá uma pesquisadinha no Google sobre Freud e a Sociedade Secreta do Anel, que ele criou, para você ver só que loucura que foi. Inclusive alguns fãs dele que endeusam ele nem gostam de tocar nesse assunto, mas não fala que fui eu que falei, tá? Mas em se falando de projeção, comigo também não é diferente. Eu mesmo dei exemplos de projeção que eu sempre noto nos outros. Mas em mim mesmo, você acha que eu noto com essa mesma facilidade? Às vezes vai ver, nesses exemplos que eu dei, tem até pontos cegos meus, mas que eu estou projetando neles. Para você ver que engraçado. Mas agora então fica a pergunta: como detectar nossas projeções? Quais são os sinais delas? Agora então eu vou falar para você alguns sinais que apontam que você está projetando nos outros. Esses sinais são ensinados pela PhD Susan Collod, que é coeditora do blog Psicanálise Desconectada, que é um blog da Associação Psicanalítica Americana. Então vamos lá então, os sinais são: em primeiro lugar, você se sente excessivamente magoado, você
você fica muito defensivo ou você fica sensível sobre algo que alguém disse ou fez a você. Por exemplo, em um desses exemplos que eu dei, nesses exemplos acima, você se identificou com um deles e ficou muito bravo comigo por causa de um deles, deixando você completamente na defensiva. Em segundo lugar, você se sente altamente reativo e rapidamente culpa alguém pelo que aconteceu, ou seja, começa a apontar o dedo por algo, entre aspas, inaceitável. Em terceiro lugar, você tem dificuldade em ser objetivo, você tem dificuldade em ter perspectiva do todo, você tem dificuldade em ver o problema por vários ângulos e tem dificuldade em ficar no lugar da outra pessoa e imaginar o porquê daquela pessoa ser daquele jeito. Talvez você não consiga ver isso por acabar vendo você mesmo e não aceitar o que você está vendo. E agora, em quarto e último lugar, que é a cereja do bolo, você percebe que essa situação é um padrão seu naquele tipo de situação. Que esse comportamento seu é um padrão sempre naquele tipo de situação. Provavelmente é uma projeção. Mas se você notar qualquer um desses sinais, você pode fazer algumas perguntas para saber se é ou não uma projeção e não um alarme falso. Vamos ver aqui agora sobre elas, mas antes eu quero fazer uma mendigagem para você. Então, eu tô tendo muita dificuldade com o YouTube, ele não tá entregando os meus vídeos a quem precisa. Então eu posso te pedir para você compartilhar o vídeo? Pode ser nas suas redes sociais, pode ser para os seus amigos, colegas, familiares, desde que eles gostem do tema, porque senão vira spam, né? E também curte o vídeo, porque ao curtir, o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega ele para mais pessoas. Assim você vai estar me ajudando. E você também pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações para a gente ter mais conversas como essa de autoconhecimento sem autoajuda barata e sem otimismo tóxico, com o pé no chão. Beleza? Vamos voltar aqui então. Até perdi onde eu estava. Mas se você notar qualquer um desses sinais que eu falei agora há pouco, você pode fazer algumas perguntas para saber se é ou não uma projeção. Vamos agora a cada uma dessas perguntas. Em primeiro lugar, o comportamento que eu não gosto nessa pessoa é algo que eu acho intolerável em mim mesmo? Em segundo lugar, de que forma eu ajo como essa pessoa está agindo no meu dia a dia? Em terceiro lugar, que tipo de história eu estou contando a mim mesmo sobre o que essa pessoa está fazendo na situação? Como eu estou interpretando isso? Em quarto e por último, e não menos importante, olhando para o meu passado, quem ou o que essa pessoa, situação me lembra? São perguntas que realmente são difíceis mesmo da gente fazer pra gente mesmo, pois mostra muita coisa que a gente não quer ver na gente mesmo, não é mesmo? Então realmente é difícil de aceitar. Sendo como naquele exemplo que eu já dei em alguns vídeos aqui no canal, o exemplo do traficante. O exemplo do traficante é aquele exemplo que eu dei de que dentro do presídio fica aquele traficante preso e lá ele fica ordenando ataques do lado de fora. Sendo que na nossa mente muitas vezes ocorre o mesmo com aquilo que a gente não aceita, aquilo que a gente desaprova. A gente tenta manter preso aquilo dentro da gente, mas aquilo fica fazendo ataques do lado de fora, fazendo a gente sofrer e fazendo também os outros sofrerem. Sendo que a autoaceitação é a principal arma para tirar o poder desse traficante que mora dentro da gente. Se aceite, comece a enxergar hoje mesmo as suas projeções. Pense nisso.